paz do Senhor a todos os irmãos, amigos que nos ouvem nesta noite. Nós queremos dizer a você que você é bem-vindo neste culto, aqui no nosso lar, na nossa casa, e que as bênçãos do Senhor venham a alcançar a sua vida nesta noite. Nós queremos dirigir a Deus uma oração e dar abertura no culto desta noite. Amado Pai, diante, meu Senhor, da Tua presença, meu Senhor, nós nos colocamos, meu Senhor. Deus, nós Te louvamos, meu Senhor. Deus, por cada irmão que aqui está, meu Senhor. Te agradecemos, meu Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, meu Senhor. Que nesta noite, meu Senhor, todos nós, ó Pai, venhamos ouvir a Tua voz, meu Senhor. Que nós venhamos sair daqui renovados, meu Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Tanto, meu Senhor, os irmãos que estão aqui no nosso lar, na nossa casa, meu Senhor, tanto aqueles que nos ouvem, meu Senhor, por intermédio deste vídeo, meu Senhor, que a Tua graça venha alcançar a cada coração, a cada vida, a cada alma, meu Senhor, nesta noite, ó Pai. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos, meu Senhor, por tudo que o Senhor fará. Amém e amém. Hoje, no dia 27 do mês de fevereiro, seria o nosso culto distrital, mas pelo momento que nós estamos vivendo, um momento de restrições, Deus colocou no nosso coração, por intermédio do nosso pastor distrital, pastor João Paim, que nós fazemos este vídeo, esta live, para estar compartilhando com os irmãos o nosso culto distrital da Mocidade do Distrito Safira. Então, nesta noite está aqui conosco o irmão Fabiano, que é líder ali da Mocidade Maranata, o evangelista irmão Áureo, que é nosso convidado para trazer a palavra, encarregado da congregação Batista Flores 2 do nosso distrito, a minha esposa, a irmã Jerusa, o irmão Tiago, a irmã Roniele. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui no nosso lar, na nossa casa, para nós cultuarmos a Deus juntamente com os irmãos aí na sua casa, aí no seu lar. Então, nesta noite nós queremos convidar o irmão Fabiano para louvar o Senhor com o hino nessa noite. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, todos que estão assistindo esse vídeo. Peço que compartilhem, amém, para chegar ao máximo de pessoas para ouvir, esta adoração que vamos adorar nesta noite, esta palavra, amém, que você possa receber na sua casa, no seu lar aí. Deus abençoe. Um hino bem conhecido. Vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, caminhar,
teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É impressionante como a palavra de Deus se cumpre, né? Que a Bíblia diz que aonde há 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus, ali o Senhor está no meio. E parece um culto tão simples no nosso lar, na nossa casa, mas a presença do Espírito Santo, ela está aqui, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo. E essa mesma presença que nós estamos sentindo agora aqui neste lugar, você comece a sentir aí na sua casa, aí no seu lar, reúna a sua família, para ouvir a bendita palavra do Senhor, porque ela é poderosa para alcançar a todos aqueles que creem no seu nome, né? Então, nesta noite nós queremos convidar o evangelista irmão Áureo para estar com a palavra nesta noite, né? Então nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no lar do irmão Vilmar Mangerusa, juntamente também com o Fabiano, sua esposa. Estamos aqui para fazer este culto, então, né? Um culto a Deus. Estamos aqui para agradecer a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então, de imediato, eu já quero ler com os irmãos no livro de Ruth, no capítulo 1 e também no versículo 1, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então, este texto o Senhor colocou no meu coração há algum tempo atrás, para propriamente este culto de mocidade, que nós somos convidados pelo irmão Vilmar para ministrar a palavra. Devido à situação, a gente então está aqui no lar do irmão Vilmar, mas a palavra que o Senhor me deu, que iria ser pregada lá no púlpito da igreja, é a mesma palavra que o Senhor me deu, e nós queremos compartilhar resumidamente uns minutos para os irmãos, para todos aqueles que vão estar então acompanhando o vídeo. Subimos aqui que a Bíblia diz que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Então, o tempo que os juízes julgavam era um tempo muito difícil, um tempo de grande apostasia. Muitos faziam, né, o que achavam melhor fazer. Se levantava um juiz, aquele juiz morria, o povo se corrompia novamente, Deus levantava outro juiz, e aí o povo então era liberto, mas morrendo o juiz, o povo tornava a se corromper. E vimos então que muitos não tinham lei naquele tempo, era uma crise muito grande espiritual, e aí houve uma crise de pão também em Belém, e este homem tomou uma decisão em pegar toda a sua família, pegar sua mulher Noemi, Malom e Quilion, seus 2 filhos. Vimos aqui, quero que preste atenção como culto de jovem, que Elimeleque pegou Noemi, sua esposa, e Malom e Quilion, que eram 2 jovens, 2 moços, 2 filhos, e foi embora de Belém para os campos de Moabe. Ele atravessou a fronteira de Israel, foi embora de Belém para um lugar distante, uma língua distante, tudo era estranho naquele lugar, deuses estranhos. E lá foi morar. Devido àquela crise que aconteceu ali em Belém, ele resolveu se mudar, foi tentar a sorte longe de Belém. Muito distante de Belém, ele foi tentar a sorte
em outro país, muito longe. E isso me chama a atenção porque o nome Belém quer dizer casa de pão. Então, como o nome está dizendo, Belém é casa de pão, o homem saiu da casa de pão procurar pão em outro lugar aonde não havia pão. Ele foi procurar a solução aonde não tinha solução. Ele saiu do lugar aonde estava a solução, porque é a casa de pão, e foi para um lugar muito distante. E nós vimos que, saindo de Belém, começou a acontecer algumas coisas difíceis. A tragédia veio sobre toda aquela família. Veio uma tragédia muito grande. O primeiro a morrer lá nos campos de Moabe foi Elimeleque, marido de Noemi. Foi o primeiro que morreu. O cabeça da casa que tomou a decisão em sair de Belém, ele foi o primeiro que morreu. Vimos então que Malom e Quilion, aqueles dois jovens, aqueles dois moços, eles se casaram lá em Moabe. Com Orfa e Ruth, duas moças. Vimos que a tragédia bateu eles novamente. Os dois moços acabaram morrendo lá nos campos de Moabe. Malom e Quilion acabaram morrendo, ficando Noemi, Orfa e Ruth, as três mulheres viúvas. Uma mulher já avançada em idade e duas moças muito jovens, assim já perderam seus maridos ali. Ficaram três mulheres, então, sozinhas. Mas o que me chama a atenção é que Malom e Quilion, cada nome tem um significado. Vimos que Malom quer dizer doença, Quilion quer dizer definhamento. Essa é a tradução do nome dos moços. Mas nós vimos que enquanto esses dois jovens estavam em Belém, eles estavam vivos. Esses dois jovens, mesmo doente, Malom, enfermo, doente, mas ele estava vivo em Belém. Vimos que Quilion quer dizer definhamento. Era um jovem muito fraco, um moço, né, que estava definhando na sua fraqueza, mas ele estava em Belém, estava na casa do pão, ele estava vivo. Quando eles saíram da casa de pão, os dois moços acabaram morrendo. Isso traz para nós hoje, para a nossa juventude: fica em Belém, fica na casa de pão. Ainda que tenha alguma crise, ainda que tenha alguma dificuldade, ainda que você esteja doente, aí você pode estar numa fraqueza, definhando, pensando que vai morrer, mas enquanto você estiver na casa de pão, ali Deus se responsabiliza por você, jovem. Deus vai te guardar, Deus vai te sustentar vivo. Ainda que tenha crise de pão na casa do pão, sempre vai ter um respigo do pão para ti, sempre vai ter um alimento para a tua alma, que é a palavra de Deus, que ela vai entrar no teu coração. Tu vai chegar no culto doente, tu vai chegar enfraquecido, definhando. Mas quando você sair do culto, você sai melhor, porque ali tinha, ainda que pouco pão, ainda que uma dificuldade na crise, mas Deus, Ele mantém o seu povo, Ele mantém, porque é a casa de pão. Eu quero deixar esse conselho para a mocidade: não saia da casa de pão, não procure nada fora de Belém, não procure nada fora da igreja, porque só tem tragédia fora da igreja, só tem tristeza, só tem angústia, só tem situações difíceis, porque os dois moços, Malom e Quilion, saíram de Belém e casaram. Não deu certo o casamento dos dois. Eles dois casaram fora de Belém, casaram fora da casa de pão, casaram fora da igreja, procuraram fora da igreja. O que aconteceu? Tragédia na vida dos dois. Os dois acabaram perdendo a sua vida. O que Deus tem para ti, jovem, moço, moça, está dentro da igreja, está na casa de pão, está na casa do Senhor. O que o Senhor tem preparado para vocês, jovens, está dentro da igreja. O que Deus tem preparado está aqui. Não sai fora procurar nada. Permanece aqui, sabe por quê? A crise que dá é que nem temporal, amados. A crise é que nem temporal, não dura para sempre. A crise passa e a bênção de Deus vem e vem com abundância. Quero dizer, então, que os moços morreram. Ficou 3 mulheres sozinhas, 2 jovens, bem moças, viúvas já. Então, Noemi disse para suas 2 noras: eu vou voltar para Belém. Porque ouviu-se dizer, lá em Moabe, ouviu-se falar que Deus tinha abençoado o seu povo e a bênção estava muito grande em Belém, da onde ela tinha saído. Eu quero dizer, jovem, espera com paciência na igreja. Espera que Deus tem para ti. Aquilo que Ele tem preparado está na casa de pão. Noemi ouviu a notícia lá em Moabe
que Deus tinha abençoado grandemente Belém, havia fartura de trigo e cevada. A bênção estava em Belém. Então ela saiu de Belém, o que aconteceu? Ela teve que voltar para Belém, ela acabou voltando. E as suas duas noras queriam ir com ela, as duas moças queriam ir. E ela disse, não, minhas filhas, volte para a casa da mãe de vocês, procurem um casamento, casem, sejam felizes, porque eu não tenho mais filho para dar para vocês, estou avançada em idade. E aí Orfa deu um beijo aqui em Noemi e se despediu e voltou para a casa da sua mãe. Mas vimos que a outra moça chamada Ruth, aquela jovem, ela disse não, porque não me instes que te deixe, porque aonde quer que tu fores irei, aonde quer que tu pousares ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então nós vimos que essa moça chamada Ruth, ela resolveu deixar a sua família, deixar o seu pai, deixar a sua mãe, deixar o seu país, abandonar tudo para vir para Belém, para servir a Deus, para acompanhar a sua sogra. Nós podemos ver assim, a atitude daquela moça chamada Ruth foi uma coisa muito importante. Jovem, quem sabe você é sozinho na igreja, quem sabe o seu pai, a sua mãe, a sua família toda não está na igreja, não serve a Deus, mas toma essa decisão como Ruth tomou, deixou pai, deixou mãe, deixou familiares e foi para Belém servir a Deus. E nós vimos aqui que as duas vinham chegando em Belém e Noemi disse assim, ó, cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez voltar. Eu quero dizer, quem está em Belém, ainda que esteja a crise, está cheio. Não posso dizer às vezes de bens materiais, mas cheio da graça, cheio das promessas, cheio das coisas espirituais. Quando sai de Belém, perde tudo, fica vazio. Então, vimos que ela disse, cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Ela levou família, levou os dois moços junto. Imagino que muita mudança ela levou, mas depois voltou velhinha. Imagino eu com uma trouxinha só, e a sua nora, uma moça bem jovem, junto com ela, estrangeira, voltando para Belém. Cheia a partir, porém vazia, o Senhor me fez voltar. Jovem, moço, moça, não sai de Belém, porque você vai ser obrigado a voltar. Ainda que o Senhor venha tratar alguma coisa, mas o Senhor vai te trazer de volta. Aleluia! Não perde tudo aquilo que tu tem em Belém, porque tu pode partir da igreja cheio das coisas de Deus. Aí em Moabe, no campo de Moabe, você perde tudo aquilo que Deus te deu e ainda tu terá que voltar novamente. Aleluia! Nós podemos ver aqui que quando chegaram em Belém, chegaram bem na época da colheita, bem na bênção de Deus, chegaram bem na hora. E vimos que Ruth era uma jovem, que ela poderia cair numa depressão profunda e resolver até tirar sua vida, devido, ela viu a tragédia acontecer, viu o seu sogro morrer, viu o seu esposo morrer, viu o cunhado morrer. Ela viu uma tragédia enorme, mas ela chegou aqui em Belém e disse para Noemi, eu vou catar algumas espigas por aí, vou respigar no campo de alguém, porque na lei de Moisés estava escrito que os fazendeiros deixavam os cantos das fazendas para que o órfão, a viúva, o estrangeiro catasse alguma coisa para que não morresse de fome. Então nós podemos ver que ela disse, eu vou catar alguma coisa. Olha a humildade da jovem. Aquela moça não deixou se abater pela tragédia que veio sobre a vida dela. Aquela moça não deixou se abater por tudo aquilo que ela passou. Muitos moços e moças hoje estão na igreja, por mínima coisas, já estão querendo ir embora, porque acham que em Belém não tem pão, em Belém não tem solução, quem sabe em Belém não tem um casamento para mim, as coisas estão difíceis, parece que nada acontece, mas eu quero te dizer, tudo que você precisa, moço e moça, está em Belém, está na casa de pão, porque Belém, a casa de pão, hoje é a igreja. Tudo que tu precisa está aqui na casa de pão. Podemos ver que a moça saiu a catar umas espigas num campo, e ela entrou num campo de um homem que se chamava Boaz. A Bíblia diz que Boaz era um homem poderoso na terra, um homem rico, poderoso na terra, dono de muitas propriedades, e ela começou a respigar. Ela começou a catar espiga ali no meio dos segadores,
né, para poder sustentar ela e a sua sogra, que estava bem velhinha já. Então, nós podemos ver a atitude da moça, uma moça destemida, uma moça que não se deixava entregar pelas lutas, pelos problemas e pelas dificuldades. Eu quero que as moças da igreja tomem esta palavra por exemplo. Não se deixa abater por dificuldades, por problemas, pela família que às vezes que não é crente, ou que pensa que está sozinho, não, ou pensa que na igreja tu não tem um futuro. Mas eu quero dizer, se você estiver na igreja, na casa de pão, Deus tem um futuro para ti. Deus tem a maior bênção, coisas que você nem imagina, Deus tem para ti, e é dentro da igreja, é na casa de pão, é em Belém. Por quê? Malom e Leon casaram lá fora, não voltaram mais. Vimos que Ruth veio lá de fora. Ela saiu do mundo, ela saiu do seu país e veio para Belém. Ela veio para a casa de Deus, para a casa de pão. E nem ela imaginava o que Deus tinha preparado para ela. Aquela moça nem imaginava a grandeza do que Deus estava preparando para ela, porque pela decisão dela, o teu povo é o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela optou deixar o Deus dela, deixar o Deus falso dela lá do seu país para pegar o Deus verdadeiro que estava em Belém, que era o nosso Deus, o Deus de Israel. E vimos então aqui que ela começou a respigar ali. Olha a humilhação da moça. A moça no meio da lavoura, catando uns grãozinhos, botando num saco para poder se alimentar, ela e a sogra. Então vocês olham a humildade da moça. Imagina a moça ali com as mãos tudo suja, toda suja ali naquela lavoura, catando ali, juntando alguma coisinha para comer. Mas nós vimos que os campos que ela estava ali catando, né, os respigos, Deus tinha preparado para ela. Os campos que ela estava ali, Deus tinha preparado. Quando o Boaz chegou, Boaz perguntou assim, ó, quem é essa moça? O líder, o jovem líder dos segadores. Quem é essa moça que está aí? De quem é essa moça? Olha, essa é a moabita que veio de Moabe junto com Noemi. Aí Boaz disse para ela, olha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntará com as minhas moças, né? Então Boaz disse para Ruth, não passa desse campo, não sai daqui, fica aqui com as minhas moças, né? Permanece aqui, porque eu sei aquilo que tu tem feito pela tua sogra, eu estou sabendo toda a tua história. Boaz disse para ela, e Boaz deu ordem ainda aos segadores assim, ó, deixa ela colher, e ainda mais, largue algumas espigas para que ela junte. Então a bênção de Ruth começou a aumentar, ela começou aos pouquinhos, aos grãozinhos, mas dali a pouco os segadores, a ordem era essa, larga mais espigas para que ela cate. Então ela começou a colher bastante, a bênção dela começou a aumentar. Seja humilde e vá catando os respigos, vai trabalhando para o Senhor, vai fazendo a obra do Senhor, que Deus vai aumentando a bênção sobre a tua vida. Podemos ver aqui que ela catou num dia cerca de um efa de cevada, que quer dizer cerca de 17 quilos de cevada, ela conseguiu ali colher num dia. Uma moça muito trabalhadeira, uma moça, né, abençoada. E nós podemos ver que quando ela chegou em casa com tudo aquilo, Noemi disse, mas da onde tu tirou tanto? Quem é o homem que te abençoou desta maneira? Olha, o nome dele é Boaz. Então, aí Noemi disse, olha, esse é um dos nossos remidores, este é um dos nossos parentes chegados. E nós podemos ver que aquele homem poderoso e rico ali na terra era parente do esposo de Noemi. E nos textos bíblicos mostra que o parente chegado poderia casar com a moça para dar seguimento à família, à herdade. E vimos, para nós resumir aqui e encerrar, nós vimos aqui que Ruth, ela acabou casando com Boaz. Boaz então e Ruth casaram. E eu fico analisando aqui, jovens, parece que para aquela moça já não tinha mais esperança, muito menos casamento. Ela foi para Belém não pensando mais em casar, ela foi pensando em acompanhar a sua sogra velhinha, mas Deus tinha para ela muito além daquilo que ela pensava ou pedia, porque a Bíblia diz que Deus nos dá muito além daquilo que pensamos, né? Muito além daquilo Deus tinha para aquela moça. E vimos que a moça, ela casou com Boaz, o homem rico, poderoso da terra. Aquela terra que ela estava catando os respigos, agora ela era a dona da terra. Ela era a fazendeira.
ela era a esposa do dono da terra, a terra também era dela. Então, ela nem imaginava o que Deus tinha para lhe dar em Belém. Então, o casamento dela foi próspero e abençoado aonde? Em Belém, na casa de pão. O casamento é na igreja, é na casa de pão, aleluia. E vimos que Boaz não era um homem qualquer, ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele chegou e saudou os segadores. Paz seja convosco. E eles disseram, o Senhor seja convosco. Vimos que Deus deu para Ruth, para aquela moça desamparada, sofrida, Deus deu um servo de Deus para ela, um homem que temia Deus, abençoado no sentido financeiramente e espiritualmente. Moça, Deus tem o melhor para ti. Não abandona a casa de pão, que só tem tristeza e tragédia aí na rua te esperando. Permanece na casa de pão. Tá difícil, tem crise? Tem. Mas a crise passa e Deus abençoa a nossa vida. Aleluia. Permaneça na casa de pão. Vimos que era tão grande o que Deus tinha para Ruth, sabe por quê? Ruth e Boaz casaram. Ainda Deus lhe deu um filho chamado Obed. O Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi, e da descendência de Davi veio Jesus Cristo ao mundo. Ali Mateus 1:5 diz, a Bíblia mostra Ruth na genealogia de Jesus Cristo. Ruth foi assim, uma ancestral de Jesus Cristo, ela entrou na linhagem do rei Jesus Cristo. Vocês imaginam o que Deus tinha para a moça? É o que Deus tem para ti, moça e moço, é o que Deus tem para ti. Espera com paciência, deixa passar essa crise. Quem sabe tu está passando uma crise de desesperança, acha que não vale a pena servir a Deus, não vale a pena mais ficar em Belém. Tá tudo parado, tá tudo difícil, não tem uma perspectiva, mas eu quero dizer, a crise vai passar e Deus vai tornar, abençoar abundantemente a tua vida. Permaneça na presença de Deus. Aleluia. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra no seu coração, jovem. Guarde esta palavra e permaneça no lugar em que Deus te plantou. Permaneça na casa do pão, porque é ali que você vai receber a bênção do Senhor. É ali que você vai ser abençoado, conforme a palavra do Senhor foi dita, conforme o servo do Senhor ministrou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a presença dos irmãos aqui nesta tarde. Agradecemos também a sua presença aí assistindo esse vídeo. E jovem, seja abençoado, seja edificado nesta noite, em nome de Jesus. Vamos dirigir a Deus uma oração e nós estaremos despedindo nosso culto. Amado Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, pela palavra que ouvimos, meu Senhor. Deus, que esta palavra, meu Senhor, faça morada, meu Senhor, no coração deste jovem, desta jovem, meu Senhor, que talvez está sem esperança, que talvez, meu Senhor, Deus está decepcionado, meu Senhor, mas que ele permaneça, meu Senhor, no lugar onde foi plantado, meu Senhor, que ele permaneça na casa do pão, meu Senhor, Deus, e ali ele será abençoado. Deus, eu te peço as tuas ricas bênçãos, ó Pai, sobre a vida deste jovem, sobre a vida deste irmão, deste amigo, meu Senhor, que nos ouve, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém.